Oi, minha gente, tá aqui. Nós estamos se virando nos 30, né? Ai, até que enfim cheguei, né? Oi, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a Grécia Antiga, cultura e influência. É a nossa última parte sobre a Grécia, não é? A gente sabe que a Grécia está localizada na Península Itálica, né? Que ela teve a participação de vários grupos, né, na sua formação, que a Grécia é uma das civilizações que é a base do que somos hoje. Não é? Todo mundo sabe disso, não é, Antônio Neto? A importância dos gregos para o nosso dia a dia. Não é? Então, nós vamos finalizar vendo coisas que contribuíram para a nossa civilização hoje, não é? Tipo as Olimpíadas, a arquitetura e escultura, a filosofia, a política e a matemática. Eu destaquei os principais, certo? Mas são N coisas que os gregos deixaram, né, para a nossa geração. As Olimpíadas, não é? A gente sabe que a maior semelhança entre as Olimpíadas gregas, antigamente e a atual, a maior semelhança é só que acontece de 4 em 4 anos, mas elas são muito diferenciadas, né? Eita saudade de vocês, pelo amor de Deus, Jesus, tá bom, né? A gente já aprendeu muita coisa com essa pandemia. A primeira dela é que a gente precisa ser normal, né? Para mim tá difícil. Então vem aí, as Olimpíadas gregas, suas principais características. As antigas Olimpíadas eram um festival explicitamente religioso, dedicado à veneração da mais poderosa divindade grega, Zeus, do Monte Olimpo, a mais alta montanha grega. Então, o que é que eu preciso saber das Olimpíadas gregas? Como tudo girava em torno da mitologia, a gente sabe, né, e da religião na Grécia, as Olimpíadas surgiram para homenagear o deus Zeus, né, que habitava no Monte Olimpo. Não é? As Olimpíadas ocorriam em Olímpia, na Grécia, só ocorria na cidade grega. Antigamente, todos os atletas competiam em todas as modalidades e havia somente um campeão. Quer dizer, não era cada modalidade tinha um campeão, não. Aquele cara que era o atleta que iria participar, ele tinha que participar de todas as modalidades e vencer, né, para se tornar o campeão. Antigamente, as Olimpíadas ocorriam em poucos dias, né, no máximo 8 dias, né, no máximo. Existia só 8 modalidades e as mulheres não participavam dos jogos. Interessante. A gente sabe que a mulher, como é que eu posso dizer? Que a mulher sempre, né, principalmente antigamente, era excluída. Não era nem considerada cidadã. E ela nem assistia às Olimpíadas e também nem participava. Uma curiosidade, né, que tem um menino ia fazer a festa com isso na sala de aula. Imagina, viu, Livinha? Que o quê? Que as vestimentas gregas eram roupas pesadas, né? Eram túnicas acima de túnicas. Como é que eles iam praticar uma corrida? Então, os homens, né, em algumas modalidades faziam pelados. Imagina a cena, né? Jesus, é melhor nem imaginar. Então, qual era o pai de respeito que iria deixar a sua filha assistir? Participar de uma Olimpíada? Nunca, né? Porque já existe a diferença, imagina deixar a sua filha ver um cara correndo peladão. Não existe isso, né? Então as mulheres nem assistiam e nem participavam, porque algumas modalidades os caras jogavam pelados. A vitória, né, era um prêmio por si só. Em teoria, quer dizer, o cara que vencia não tinha medalha, essas coisas como tem hoje, não é? Só em vencer, ele já era considerado quase um deus, um semideus, né? Vencer aquelas modalidades. Mas ele recebia uma guirlandazinha com folhas de oliveira, né? Que eram cultivadas na Olímpia e era a única recompensa, né, destinada apenas ao campeão. Quer dizer, ele não tinha premiação, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele era considerado um deus entre os deuses, né, porque ele venceu uma corrida e ele recebia aquela coroa de oliveiras
e estava em destaque na sociedade, né? Ainda nas Olimpíadas de antigamente. A princípio e por muitos séculos, o evento permitia apenas a adesão de gregos. Na época, os bárbaros, os não gregos, não podiam participar. Só participava das Olimpíadas, certo? Larissa, para de mandar mensagem aí, Larissa. No mínimo, ela tá mandando mensagem, Dudu deve estar cochilando, né? No mínimo, viu? Ô, Léo, meu filho, preste atenção, criatura divina, 3 vezes. O que é que acontece? Só poderia participar cidadão que nascesse na Grécia. Aquelas pessoas que não eram gregos, eles chamavam de bárbaros, né? Lembra o que são bárbaros? Que a maneira mais simples de entender, estrangeiros, né? Selvagens. Então, na Grécia Antiga, em tempos de Olimpíadas, era realizada uma trégua, né? Se tivesse ocorrendo um conflito, não é? Havia uma tréguazinha no conflito, certo? Para ocorrer as Olimpíadas. Não era uma tréguazinha para a Olimpíadas para a guerra, não. Era num conflito, havia uma trégua para poder ocorrer as Olimpíadas. Vamos ver as diferenças, né, da Grécia, das Olimpíadas da Grécia Antiga e das atuais. Lembra, minha gente, que a gente já falou tanto em religião, que os gregos eles mantinham uma chama acesa, que aquela chama representava a união das famílias. Nas Olimpíadas, lembra que tem uma chama acesa, não é? Que representa ali também a união dos povos, né? Hoje, viu? Já as atuais ocorrem em qualquer país do mundo, desde que ele seja escolhido pelo Comitê Olímpico, né? As Olimpíadas atuais, antes não era uma homenagem aos deuses, hoje é uma confraternização entre as nações. Tipo, você vê o símbolo aí das Olimpíadas, né? Os 5 anéis. Cada anel representa um continente, não é? Então, todas as nações tá havendo uma confraternização. Durante cerca de 2 meses, a atleta do mundo inteiro participa, inclusive mulheres. Hoje, não é? Mulheres tanto participam como assistem, né? Mas o mais importante é participar. A participação feminina hoje é imensa, né? Se destacando as mulheres aí em várias modalidades. Existem várias modalidades com atletas específicos para cada modalidade. E cada modalidade tem seu campeão específico. Tipo, cada modalidade tem um campeão. Antes era o cara que tinha que participar das 8 modalidades para se tornar campeão. Hoje não. Cada modalidade tem o seu campeão, né? As 2 guerras mundiais que interromperam algumas Olimpíadas. A Primeira Guerra Mundial interrompeu a Olimpíada de 1916 e a Segunda Guerra Mundial interrompeu as dos anos de 1940 e 1948. Então, olha que interessante. Antigamente paravam os conflitos para ver as Olimpíadas. Nas Olimpíadas atuais, para-se as Olimpíadas e continuam os conflitos, né? Existem 3 medalhistas, né? A medalha de prata, ou de ouro, prata e bronze. A bandeira olímpica, composta por 5 anéis entrelaçados, representa a junção de povos e raças e os 5 continentes e suas respectivas cores. E uma das coisas que eu acho muito bonita das Olimpíadas modernas, né, hoje, é porque tu lembras que eu já falei, ixi, como eu tô falando bonito, eu tô tão educada, eu tô até com medo dessa minha educação. Acho que alguém perdeu e eu achei. Viu, Livinha? Não tô, Gabi, educada. Alessandra, tô muito comportada, ó, como eu tô bem vestida. Nossa Senhora, propaganda enganosa, viu? Os Jogos Olímpicos de Inverno é uma competição que une provas esportivas realizadas na neve ou no gelo, que eu acho bonito, mas um dos jogos que eu acho lindo são os Paralímpicos. Por quê? Porque, minha gente, lembra que antigamente muitos dos gregos, os pais, né, mandavam sacrificar os filhos quando nasciam com alguma deficiência,
porque eles queriam pessoas com corpos perfeitos, não podia ter deficiência nem física e nem mental. E hoje, as Paralimpíadas, ela é a inclusão. Então, eu não gosto de assistir às Olimpíadas, eu vou ser bem sincera. Agora, as Paralimpíadas, eu sou apaixonada, porque é um tapa na cara da gente, né? Porque a gente que não tem deficiência sensorial e nem física, fica colocando dificuldade nas coisas, e esse pessoal, né, das Paralimpíadas, que tem sua deficiência, vai atrás dos seus objetivos. Então, eu sou apaixonada, porque mostra aí que não existe limite para quem quer uma coisa, né? Então, os Jogos Paralímpicos é um acontecimento desportivo constituído de atletas que apresentam algum tipo de deficiência sensorial ou física. Os Jogos ocorrem logo após o término das Olimpíadas tradicionais e são disputados no mesmo local, não é? Então, viram as diferenças, né, entre as Olimpíadas antigamente e as Olimpíadas hoje, né? Uma grande diferença, imensa, né? Mas os gregos, eles deixaram inúmeras influências para a gente. Olha aí na arquitetura e escultura. As maiores expressões da arte grega eram os templos e as esculturas, todos com criatividade e perfeição invejáveis. A exaltação da beleza presente na reprodução da figura humana e na técnica perfeita das construções que não possuem arcos ou arbóreas são lembradas até hoje. A arquitetura grega era ainda definida em 3 estilos básicos. Eles tiveram influências dos dóricos, jônicos e coríntios. Além de hoje, muitos pesquisadores se intrigam com a capacidade que esse povo tinha de construir teatros e templos que resistiam catástrofes e ainda se encontra de pé. Nossa, eu fico pasmo, porque, minha gente, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente vê prédios caindo, desabando e tal, e eles sem nada, não é? Sem nenhuma tecnologia, ainda existe templos, ainda existem anfiteatros, ainda existe, né? Eu fico assim, cara, que passinho, tô passada. Né? Como é que pode uma coisa dessa? E a perfeição. As esculturas gregas, minha gente, dá para contar as costelas, né? Porque lembra que eles tinham adoração por corpos perfeitos, né? Eles já praticavam uma coisa que a gente pratica hoje, né? Mente sã, corpo sã, que se alimentavam bem, praticavam um esporte, que acreditava que a mulher que também fazia isso iria gerar bons filhos, né? Que a intenção era os filhos, principalmente os espartanos, para a guerra. Então era perfeição, né? Se fosse me desenhar hoje um grego, o corpo perfeito desse, né? Ele ia ter que tirar um monte de imperfeição para poder ficar aquela perfeição. Você consegue contar as costelas, né? Meu Deus, perfeito. Então, influências gregas também na filosofia, né? A gente vê que a filosofia teve origem na Grécia Antiga, né? Amor à sabedoria, né, que os gregos, nossa, uma das contribuições perfeitas, né, hoje é essa questão da filosofia. Mesmo eles já explicando tudo de acordo com a mitologia, eles começaram a questionar a própria mitologia, começaram a pensar, questionar, buscar, que filosofia significa amor à sabedoria, é você sempre estar buscando conhecimento. Os primeiros filósofos da humanidade, boa parte deles gregos, tinham um interesse especial pela natureza e pelo sentido da vida. Muitos anos depois, eles passaram a se interessar pelos problemas sociais e pela política, né? Eu acho que o pobre de Sócrates, se sobrou alguma coisa dos restos mortais dele, né? Sócrates, os mais conhecidos, Aristóteles, Platão, né, deve estar se retorcendo, dizendo assim, meu Deus, olha aí essa civilização, né? Nem um pouquinho de compaixão por eles mesmos. Foi a partir dos estudos e reflexão de grandes filósofos, como Sócrates e seu discípulo Platão, que boa parte do pensamento político, social e filosófico que conhecemos hoje, não é? Apesar de conhecer, mas botar em prática tá difícil, né? Porque, meu Deus do céu, num período de pandemia, a gente poderia ter um pouco mais de compaixão pelo próximo,
nós não estamos tendo de jeito nenhum, né? Tô gravando essa aula hoje mesmo, porque a aula acabou sumindo, né? Acho que é os fantasmas que tem aqui na casa de mãe, ou lá na casa de Jarinho, que sumiu a aula, né? Ninguém sabe pra onde ela foi. E eu fico pasma, assim, com o ser humano, como ele não põe nada em prática do que lê, do que conhece. Não é como a gente vê o caso do menininho no Recife, se eu não me engano é Miguel, onde que se realmente fosse o filho da patroa, estava estampada a cara da empregada em todos os jornais. E a gente vê a que ponto nós chegamos. E que eu queria tanto que essa pandemia tornasse a gente em seres humanos melhores, mas eu acho que está sendo em vão, viu? Olha, Deus, nós não estamos conseguindo refletir muita coisa não, aí não. O teatro, né? O teatro grego, um dos mais famosos e importantes do ponto de vista artístico, teria surgido em Atenas em cerimônias religiosas. Cara, tipo assim, Alessandra, eu já falei, né, que tudo gira em torno de religião, Ritinha, né? Levi, Galego da Baiara, meu futuro prefeito, né? Tudo gira em torno de religião para os gregos. O teatro surgiu para homenagear Dionísio, não é? Nas festividades. Os temas encenados eram inicialmente mitológicos, até que passaram a retratar o comportamento humano e até mesmo a criticar a vida em sociedade. Toda a infraestrutura ligada às apresentações, desde a acústica até o posicionamento dos assentos, inspirou os teatros que temos hoje, não é? Pode ver que no teatro a primeira coisa que você encontra é um símbolo de uma máscara, que surgiram com os gregos. Por que a máscara surgiu com os gregos? Por quê? O teatro de máscara também foi inventado pelos gregos, já que só os homens poderiam ensinar. O que é que acontece, Alessandra? Como não é, as mulheres não podiam participar da peça teatral, mas poderiam assistir, certo? Isso aqui, pelo menos, elas podiam assistir. As máscaras surgiram para substituir, porque os homens se vestiam de mulher, não é? Então, como elas não poderiam participar, eles criaram máscaras para representar as mulheres. Aí no cantinho tem uma imagem do anfiteatro, perfeição, né? Eu digo, porque Deus não me fez rica, né? Porque senão eu estava aí só curtindo, conhecendo tudo isso que eu sonhei um dia em conhecer, né? Mas vai que eu conheça depois. Olha um anfiteatro, perfeição, ao ar livre, viu? Já era todo feita acústica para que todo mundo pudesse ver e ouvir, né? Perfeito. Então, Olimpíadas, arquitetura, escultura, teatro, tudo influência grega, né? Política, que não serviu de muita coisa não, né? Eu não estou dizendo que o resto dos gregos estão se contorcendo, os restos mortais onde eles estão, dizendo assim, meu Deus, não serviu não para eles não essas coisas. Democracia, onde diz governo do povo, onde o povo participa, que a gente já viu isso umas 300 vezes. Infelizmente está só no papel, né? Mas os gregos já diziam isso. A democracia surgiu em Atenas, né? Que é considerado o berço da democracia, onde os atenienses também já começaram errando, né? Onde só homens nascidos na cidade grega, adultos e livres, eram aqueles que podiam participar das votações ocorridas na Ágora, que era a praça pública. Lembra, mulheres, estrangeiros e escravos não participavam. Então a gente já vê que até a democracia começou errada na Grécia Antiga, não é? Mas lá eu costumo dizer assim, eles estavam num processo de evolução. Aqui nós já estamos evoluindo faz tempo e não mudou muita coisa não, né? Ao falar do desenvolvimento da matemática na Grécia Antiga, é preciso citar seus principais pensadores, que é Tales de Mileto e Pitágoras. Eles foram responsáveis por transformar a matemática em um estudo organizado e sistemático. Eu sei que tem muito aluno aí que diz assim, se esses caras fossem Pitágoras e Tales, fossem vivos, eles tinham vontade de matar, né? Porque matemática não é coisa de Deus, não. A gente costuma dizer até assim, porque tá negócio difícil. Pitágoras é o mais importante. Então, sempre que falar matemática, Pitágoras, o teorema de Pitágoras, né? Então, olha, eles contribuíram para tudo que vocês imaginam. Pitágoras contribuiu aos números, às explicações universais. Sua linha de pensamento se dava a partir do entendimento abstrato e filosófico dos números e da matemática, e propunham teoremas abstratos para resolver questões filosóficas, e não mais somente aquelas que estavam presentes na vida prática
e cotidiana. O teorema de Pitágoras, que afirma que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, é um dos exemplos de teoremas, né? E assim vai, matemática que é nossa orgulho, nossa paixão, né? Eu sei que tem muita aluna aí que sofre em matemática. Geralmente, quem gosta de humanas é porque tem trauma de matemática, né? Eu sempre fui louca, sempre me dei muito bem em humanas. E na questão onde tinha cálculo, o bicho comia, né? Então tá aí, galerinha, vamos finalizar. O nosso próximo assunto será Roma, né? E infelizmente esse ano eu só tô com vocês até o primeiro, né? E infelizmente eu só vou ficar até a parte de início de idade, que é a pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e inicinho só, certo? Então, um cheiro e até a próxima aula.